A paz do Senhor, esse é o nosso canal, PR Samuel Góes. E no vídeo de hoje nós estaremos rapidamente meditando sobre a importância de um coração ensinável e indicando livros. É importante, é muito importante o cristão entender que ele precisa crescer tanto na graça quanto no conhecimento. Eu gostaria de convidar você que ainda não está inscrito, inscreva-se no nosso canal, contribua com o nosso canal, sugira temas, livros. Em tempo oportuno nós estaremos sim abordando cada assunto que nos foi solicitado dentro da nossa capacidade de dispunho. Não queremos aqui, de maneira alguma, tentar deixar transparecer que detemos da última palavra ou que descobrimos a roda. Não é essa a pretensão nossa, mas muito pelo contrário. Tentar contribuir na meditação, na indicação de livros, boa literatura, no âmbito da teologia, para que haja crescimento. Na teologia nossa de cada dia, o assunto é o coração ensinável e uma lista de livros. Vamos lá então? Antes de entrarmos no assunto, eu gostaria de mandar um abraço aqui para o Diego Felipe. Ele é do canal Cristão Literário. Foi ele que me incentivou a indicar livros. Ele disse, mostra aí a biblioteca. Eu tenho aqui atrás alguns livros. Aqui, acho que dá para ver. E num outro vídeo eu estarei mostrando um pouco mais do que eu tenho aqui, o que eu uso para fazer os meus estudos, as minhas pregações, enfim, para que eu tenha alguma base para falar alguma coisa, porque é importante, vou abrir aqui um parênteses, falar por falar, até papagaio fala. Falar por falar, o que veio na mente, o que veio na telha, qualquer um pode falar. A grande questão é quais são as bases, quais são as bibliografias, o que nos dá base para sustentar aquilo que tem consistência. Aquilo que tem consistência precisa ser mostrado, né? Então, vamos lá. Provérbios 11, 14, que diz assim, não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Provérbios 15, 14 diz, o coração sábio busca o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estutícia. Oséias 4:6, muito conhecido, só uma pequena parte desse verso, que diz o seguinte, o meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz que crescei na graça e no conhecimento. Um coração ensinável é aquele que está disposto a aprender. Por que é importante termos um coração ensinável? Ainda que uma pessoa ela saiba muito, ela tenha muito conhecimento, se ela tem um coração ensinável, ela sempre estará disposta a aprender. Eu li outro dia aqui uma frase que dizia o seguinte, não me recordo aqui qual foi o livro, mas eu gravei a frase que diz o seguinte, quem deixa de aprender começa a morrer. E é a mais pura verdade. Quem deixa de aprender já começou a morrer. O próprio Senhor Jesus, ele deixou bem claro que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A busca pela verdade, a busca pelo conhecimento é muito importante. A outra coisa que nós podemos dizer sobre quem tem um coração ensinável, além de sempre estar com o desejo de aprender e disposto a aprender, é que ele tem a consciência de que ele não descobriu a roda, de que ele não descobriu a pólvora. Sabe, existem pessoas que se colocam nas nossas vidas impondo certas coisas como se o conhecimento, aquilo que se tem para falar, é a última palavra na instância daquela área, coisa que não é, coisa que o próprio Salomão, que foi o homem mais sábio de todos, diz, ele entende que não há nada novo debaixo dos céus. Então eu fico meio receoso quando eu vejo pessoas que não têm base, não consolidam aquilo que falam em certos argumentos, apenas com o que acham. O achismo é algo muito forte nessa época. E é muito preocupante ver esse tipo de coisa. Mas enfim, vamos lá. Coração ensinável é aquele que está disposto a aprender sempre e ele também entende que ele não descobriu a roda, ele sempre tem uma palavra que contribua, mas ele sabe que aquilo não é a última palavra em instância, porque ele sabe que
haverá outros argumentos e que ele pode se reorganizar. Enfim, vamos à indicação de livros? Vamos lá. Os livros que eu estou lendo nesse mês, o primeiro deles é esse daqui, Por que Crer na Bíblia? É muito importante esse livro aqui, da editora Thomas Nelson Brasil, do John MacArthur, levando em conta que esse livro aqui é de alguém que ele é cessacionista. O que é isso? É aquele que entende que os dons espirituais cessaram e foram restritos só àquele período da igreja primitiva. Afinal de contas, como que alguém que se diz pentecostal, eu sou pentecostal, me incluo, me insiro na teologia pentecostal, como que alguém pode ler um livro como esse? A Bíblia diz que nós devemos examinar tudo e reter o que é bom. Então, vale a pena a gente ler com cuidado um livro como esse. Não quero menosprezar quem sou eu para detonar ou menosprezar ou pular em alguma instância mais baixa um homem como esse, do John MacArthur. É importante a gente valorizar o currículo dele, mas também não desprezar a nossa teologia pentecostal. É importante a gente dar o devido valor. Existe uma frase do Agostinho de Hipona que diz o seguinte, ele diz que no essencial nós devemos ter unidade, no secundário a liberdade, mas em tudo reine o amor. Ou seja, alguns pontos básicos nós devemos ter comunhão com todos. Esse homem é calvinista, eu não sou arminiano. Ele é cessacionista, eu não sou continuista, mas nós podemos ter sim diálogo, porque ele vê as escrituras sagradas, a regra de fé e prática, autoritativa, inerrante, infalível. É muito importante ler um livro como esse, principalmente numa época onde o que se fala tem muito mais peso do que o que está escrito. E para nós que somos chamados a pregar, não aquilo que achamos, ou não aquilo que temos uma visão do achismo, sei lá o quê, devemos ter base e vai contribuir muito. Esse é o primeiro livro. O segundo livro é esse daqui, que também nós divergimos, não dá para a gente falar muito sobre eles, da editora Fiel, uma editora que é reformada. Quando eu digo reformada, eu digo que ela tem os princípios calvinistas, né? Muita gente calvinista aqui que escreve para essa editora, mas enfim, o pastor como mestre e o mestre como pastor, de John Piper e D.A. Carson. Nós temos muito mais jovens nos nossos dias, nas faculdades, sendo bombardeados por tantas doutrinas diversas que minam e tentam minar o caminho, o andar na fé cristã, né? São bombardeados diariamente por filosofias que são perniciosas à fé cristã, e nós precisamos dar um amparo racional, teológico, para esses nossos jovens, porque hoje não é só mais Deus me falou. Não, tem muita gente que, para defender sua... Não estou dizendo todos, mas tem muita gente que, na ânsia de defender o seu ponto de vista, na ânsia de defender, no desejo, no afã de defender sua preferência, o seu desejo, o seu achismo, ele põe na frente a expressão Deus está me revelando, Deus está me falando, enquanto que Deus não falou nada. Né? Enquanto que o que nos ampara com autoridade é a palavra de Deus. Eu acho que esse livro aqui é fundamental. Outro livro da editora Anno Domini é esse daqui, O Firme Fundamento, vale a pena. Tem até um subtítulo aqui que é A Inerrante Palavra de Deus em um Mundo Errante. Por que vale a pena? São vários autores. Vou citar aqui alguns dos quais eu tenho e conhecia antes desse livro. Mark Dever, J.I. Packer e R.C. Sproul. São todos de linha reformadas, calvinistas, mas vale a pena a gente ter um material como esse. Por quê? Porque acrescenta demais. Vale a pena. Nós podemos sim ter comunhão com todos de linha reformada e por aí vai. Porém, nós devemos sim ter como base
a nossa teologia, devemos estar muito bem resolvidos na nossa teologia. Então, esse livro é fundamental para quem prega, para quem ensina, porque ele tira a ideia de que a Bíblia só contém a palavra de Deus. Ela não é. Na realidade, para todo cristão com firmeza, ele entende que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada, as Escrituras, ela é sim a palavra de Deus, inerrante, infalível, suficiente, autoritativa e única regra de fé e prática. Outro livro, esse daqui é um pouquinho mais acadêmico, da editora Shed Publicações, do Alistair McGrath. É um grande teólogo irlandês. Vale a pena a gente ter um livro como esse, porque ele vai falar sobre a coerência intelectual do evangelicalismo. Aqui ele vai falar sobre o conceito, sobre a autoridade das escrituras, a influência do iluminismo na área da teologia, o que ele tentou fazer e infelizmente gerou a teologia liberal. Esses são os livros os quais eu estou lendo. Não dá para a gente comentar muito, mas está aqui, da editora Shed Publicações. A outra lista são esses daqui. Ó. Eu comprei esse livro aqui, do Timothy Keller. Não vai dar para a gente comentar muita coisa, mas nosso tempo está esgotando. Mas enfim, da editora Vida Nova, muito bom esse livro. Timothy Keller, um grande expositor da palavra de Deus, a fé na era do ceticismo. Como a razão explica Deus. Vale a pena um livro desse. Eu comecei a folhear, já marquei alguma coisa aqui. O outro é do Walter McAllister, sobre o neopentecostalismo. Dizem que o pai dele foi conhecido como o pai desse movimento. Então, como já me foi solicitado aqui falar sobre o movimento pentecostal e o neopentecostalismo, eu estou dando uma leitura, pretendo lê-lo, para poder ter um pouco mais de base e não falar só aquilo que eu acho, mas aquilo que está documentado dentro da história e com base num livro como esse. Ok? O outro é sobre teologia liberal, da editora Cruz. Pretendo ler nos próximos dias. E o outro é Lendo os Evangelhos com Sabedoria, uma obra mais acadêmica, firme, parece que ser bem denso. Eu já andei dando uma folheada, umas 50 páginas, e é muito interessante, vale a pena ler um livro como esse daqui, ok? Então esses são as duas listas e o comentário sobre o coração ensinável. Eu acredito que vale a pena sim a gente buscar o conhecimento, ok? Porque a Bíblia diz que sem ele nós seremos destruídos. Que Deus em Cristo os abençoe, em nome de Jesus.